Atos capítulo 8. Saulo também consentia na morte dele. Iniciou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. E alguns varões piedosos recolheram Estevão à sepultura e fizeram sobre ele um grande pranto. Mas Saulo assolava a igreja, entrando de casa em casa, arrastando homens e mulheres, aos quais encerrava na prisão. Aqueles que foram dispersos andavam por toda parte anunciando a palavra. E Filipe, descendo à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões escutavam com toda atenção as palavras ditas por Filipe, ouvindo-o e vendo os sinais que fazia. Porque os espíritos imundos saíam de muitos possessos gritando em altas vozes, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Mas um certo homem chamado Simão, que estava na cidade exercendo a magia, assombrava o povo de Samaria, dizendo que ele era o grande, ao qual todos afluíam, desde o menor até o maior, dizendo: este homem é o poder de Deus que se chama grande. Eles o atendiam cativados, porque havia muito tempo que os tinha assombrado com as suas artes mágicas. Mas, quando creram em Filipe, que lhes pregava as boas novas do reino de Deus e o nome de Jesus, homens e mulheres eram batizados, e o próprio Simão creu, e sendo batizado, permaneceu continuamente com Filipe, e estava assombrado vendo os sinais e os grandes milagres que se faziam. E ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo, porque até então sobre nenhum deles havia descido, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Em seguida, lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos o Espírito Santo era dado, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também a mim essa autoridade, para que sobre aquele que eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: a tua prata seja contigo para a perdição, pois pensaste que o dom de Deus se adquire com dinheiro. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade, e roga ao Senhor para que, porventura, te perdoe o mau pensamento do teu coração. Porque vejo que estás em fel de amargura e sob ataduras de iniquidade. E Simão respondendo disse: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada disso que dissestes venha sobre mim. Ele, pois, tendo testificado e falado a palavra do Senhor, retornaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção ao sul, pela via que desce de Jerusalém a Gaza, a qual está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um varão da Etiópia, eunuco, mordomo poderoso de Candace, rainha dos etíopes, que era encarregado de todo o seu tesouro, e tinha vindo a Jerusalém para adorar, voltava sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: aproxima-te e ajunta-te a esse carro. E Filipe, correndo até ele, ouviu que estava lendo o profeta Isaías e disse: entendes, pois, o que está lendo? Então ele respondeu: pois como poderia, se alguém não me tutorar? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse com ele. E o texto da escritura que estava lendo era este: e como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação, a justiça foi tirada do seu julgamento. Quem relatará a respeito de sua descendência? Porque a sua vida foi arrebatada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te então, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe abriu a sua boca e, começando por esta escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. E como iam pelo caminho, chegaram perto de onde havia água. E então o eunuco disse: eis aqui águas, o que impede que eu seja batizado? Então disse Filipe: se crês de todo o coração, lícito é. E respondendo disse-lhe: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, e ambos entraram na água, Filipe e o eunuco, e Filipe o batizou. E quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco já não o viu mais, e seguiu pelo seu caminho,
regozijando-se, e Filipe achou-se em Azoto, e atravessando as cidades, as evangelizava, até chegar a Cesareia.